programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós começamos mais um programa Estação Saúde aqui na UniTV e nós vamos tratar de um tema que é de suma importância e atinge desde crianças, adultos, idosos. Essa doença ela não escolhe idade. Então, por isso que é tão importante a gente desmistificar e falar mais sobre o assunto, porque o conhecimento ele traz luz. Eu estou recebendo a psicóloga clínica Daniela Fernandes. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Dani. Muito obrigada. E para a gente começar, né, afinal de contas, o que é a depressão? Então, Gabi, a depressão é um transtorno mental. A depressão ela afeta diversas áreas da vida do indivíduo, a parte cognitiva, mental, a parte física, emocional e até mesmo os comportamentos. O que a gente chama de depressão no senso comum se refere ao transtorno depressivo maior, que é um dos transtornos depressivos existentes, né? Que causa muito prejuízo, é uma doença mental e que a gente precisa aí falar mais sobre isso. Eu sempre digo que tudo aquilo que existe um certo tabu, e tem um tabu, né, Dani? Não sei se eu estou errada, mas é o que eu sinto, assim, cada vez que eu percebo que alguém começa a falar sobre a depressão, a gente ouve, assim, ainda, né? Em pleno século XXI, as maiores barbaridades, como, é falta de serviço, é falta do que fazer, não existe, né? E é muito triste, né? Hoje, no consultório, eu ouço, assim, às vezes... no casal, né? Um vem e diz, mas eu recebi recentemente o diagnóstico, né, de depressão e eu me sinto assim, assim, e o outro faz uma cara como tipo, não acredito, né? E é muito triste a gente perceber que isso ainda existe, esse tabu, né? Existe mais um tipo de depressão? Existe sim. Muitas pessoas não sabem, né, mas a gente tem aí, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o livro referência, né, que nós psicólogos, psiquiatras, médicos, a maioria dos profissionais, utilizam como referência para estudar os transtornos e diagnosticar. Então, segundo esse manual, a gente tem aí 4 tipos de transtornos depressivos. A gente tem a depressão, que é o popular, que a gente conhece, o mais comum, que é o transtorno depressivo maior. Temos o transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é também um transtorno depressivo que acontece na infância e na adolescência, que além do humor deprimido, tem também irritabilidade e acessos de raiva, né? E aí a gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual, que é como se fosse uma TPM, mas muito aumentada. É um humor deprimido e um abalo emocional muito grande, pelo menos aí uma semana antes da menstruação. Temos também a distimia, que é um transtorno depressivo já mais crônico, né, de 2 anos para cima, né? Então, a gente tem aí todos esses transtornos depressivos, né, são 4, e cada um se manifesta de uma forma diferente, mas o ponto principal é o humor deprimido, tá? Mas aí cada um vai ter outros sintomas acompanhando, então temos mais de um tipo. Nunca tinha ouvido falar, não sei se vocês já tinham ouvido falar, né? Hoje, a gente pode dizer que existe uma causa específica para a depressão? Então, muita gente fala que a causa da depressão é um luto, ou é uma separação, ou é um trauma de infância. Essas coisas, elas podem ser fatores desencadeantes, que podem desencadear a depressão, mas não é só isso. Porque muitas pessoas passam por traumas e luto e não desenvolvem depressão. Então, o que explica esse transtorno, né? Na realidade, o que a gente tem pela ciência hoje é que a depressão ela é um transtorno multifatorial. Ou seja, multifatores. Diversas coisas podem causar a depressão. Fatores químicos, cerebrais, né, fisiopatológicos. Então, existem algumas substâncias no nosso cérebro que, se estão diminuídas, podem causar a depressão, né, ajudar com que a pessoa tenha depressão. Fatores genéticos, se eu tenho pai e mãe com depressão, né, parentes de primeiro grau, eu tenho uma tendência maior a desenvolver depressão. E se eu tenho também fatores ambientais, então, traumas, estressores, ambiente desregulado, ambiente difícil, com problemas demais, isso pode ser também um fator desencadeante para a depressão. E tem também os fatores de personalidade, né? Tem alguns tipos de personalidade que a pessoa tem uma tendência maior a desenvolver transtornos mentais. Então, é multifatorial, são vários ingredientes, como se fossem os ingredientes de um bolo. Sim. Não é um ingrediente só que faz um bolo, então não é uma coisa só que vai te fazer ter depressão, são multifatores, então não é uma causa específica. Se alguém fala, você tem depressão por conta disso, isso pode ter sido um fator que desencadeou, mas são vários fatores reunidos que podem desenvolver um transtorno mental. Bem interessante, a gente ouve muito falar de algo pontual, né? Mas às vezes a pessoa já ia desenvolver e ali foi só o precipício, né? Isso. Quais são os sintomas da depressão?
Então, a depressão ela tem diversos sintomas, né? Se a gente for olhar pelo DSM, que é esse livro de referência, ela tem 9 sintomas principais, mas a gente precisa olhar todo um contexto, né? Mas os sintomas são humor deprimido, que é sensação de tristeza, desesperança, vazio, falta de prazer ou interesse nas atividades que antes eram interessantes para você e de repente perdeu a graça, perdeu a cor. Esses são os 2 principais sintomas da depressão. E aí a gente tem outros. Alterações no sono, muito sono ou insônia, alterações no apetite, no peso, falta de concentração, né, dificuldade de lembrar as coisas, falta de memória. A gente tem também outras questões como sentimento de culpa, inutilidade, pensamentos de morte. Então, são diversos sintomas. E aí, a gente faz uma avaliação para ver se a pessoa tem pelo menos 5 desses sintomas e ver a frequência, a intensidade, tudo isso é avaliado e o contexto em que isso está acontecendo. Então, são diversos sintomas, tá? Apetite, sono, falta de concentração, como eu falei. Diversas coisas podem indicar que a pessoa tem uma depressão, mas o humor deprimido e a falta de interesse ou prazer nas atividades são os principais, que têm que estar presentes para caracterizar um processo depressivo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Nós estamos falando sobre a próstata. Eu queria deixar esse alerta para todos os homens. Façam o seu exame de prevenção, faça o seu toque retal, faça o seu PSA, faça a sua ultrassonografia, para ver como que está as dimensões da sua próstata, ver se ela tem alguma alteração no tamanho, se ela não está comprimindo muito a uretra, se não está ficando muito resíduo dentro da bexiga. Tudo isso é importante no dia a dia. Então é fundamental que se faça um exame adequado através do toque retal, através da ultrassonografia transabdominal pela barriga, com a bexiga cheia, ou pela ultrassonografia transretal, fazer o seu exame de sangue, a dosagem do seu PSA. Não deve ficar restrito só ao PSA, porque o PSA é um exame variável. Ele pode aumentar na hiperplasia, pode aumentar no tumor, pode aumentar na infecção, mas também pode ter PSA normal e muitas vezes a pessoa ter alteração na próstata. Muitas vezes pode ter até um tumor de próstata e ter um PSA em nível normal em determinados pacientes. Então, devemos ter uma atenção toda especial nesse sentido. E espero que todos os homens procurem fazer os seus exames preventivos anualmente, com muito cuidado, porque o exame preventivo, na realidade, salva a vida. Então, faça o seu exame, para que nós possamos dimensionar, avaliar a sua próstata adequadamente. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Voltando então, nós estamos conversando sobre depressão e eu estou recebendo a psicóloga clínica Daniela Fernandes. Dani, em relação à diferença, né, eu acho que há uma grande confusão entre tristeza e depressão, né? Eu acho que até
as brincadeiras das pessoas, assim, né? Hoje eu tô depressiva. Nossa, amiga, acho que tu estás muito depressiva, estás chorando demais. Até os termos utilizados, acho que eles não são adequados, né? De que forma as pessoas podem diferenciar? Então, a tristeza é uma emoção natural do ser humano. Todos nós sentimos tristeza, né? Nos momentos da vida, diante de uma perda, de uma dificuldade, de um problema. É um sentimento natural, todo mundo vai sentir. A depressão é um transtorno mental que tem a tristeza como sintoma de uma forma intensa, mas também tem outros diversos sintomas que acompanham essa tristeza. Então, se você está triste, não necessariamente você está com depressão, existe uma grande confusão e por isso que muitas vezes acaba descredibilizando as pessoas que realmente têm depressão, porque não é só uma tristeza, tem muito mais coisa atrelada. Então, lembre sempre, a tristeza é uma emoção natural, você vai sentir e é normal que você sinta. A depressão tem como sintoma, um deles, a tristeza, no entanto, é um transtorno mental e tem outras coisas atreladas a esse transtorno. E tem mais coisas, né, Dani? Também não é só a depressão, como, por exemplo, a bipolaridade. Não sei se está associada à questão da depressão ou não, mas há os momentos de euforia, né? A pessoa está muito feliz e muito triste. Quem tem a bipolaridade tem a depressão ou não? Isso. Então, é outra confusão também que acontece, né? Eu tenho bipolar e tenho depressão. Na realidade, o transtorno, a depressão está dentro da bipolaridade. O que é a bipolaridade? É quando a pessoa ela tem fases de euforia, 2, 3 semanas numa fase muito eufórica e ela tem, inclusive, não é só uma euforia de alegria, é prejudicial, ela fica impulsiva. E ela tem fases de depressão. Então, ela tem fases que ela se caracteriza com um transtorno depressivo e na outra fase ela fica eufórica. É a oscilação desses dois estados de humor. A depressão está dentro da bipolaridade. Entendi. Por isso que é tão importante, né, eu sempre digo que o conhecimento ele traz luz, né? Sempre que a gente tem dúvida, né, ou quando a gente recebe um diagnóstico, a gente precisa estudar sobre ele, né? Infelizmente, hoje a gente vive ainda uma era onde as pessoas não querem aceitar, né? Tudo que envolve saúde mental, há muito preconceito ainda envolto, né? E como que é, né, o tratamento para a depressão? Então, o tratamento para a depressão envolve o acompanhamento psiquiátrico, com medicação muitas vezes, e o acompanhamento psicológico. A depressão, quando ela é leve, às vezes ela não precisa de medicação, tá? Mas o padrão ouro do tratamento é medicação e psicoterapia. Quando a gente fala de psicoterapia para depressão, o que o psicólogo trabalha com um paciente com depressão? Falando de terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho e que hoje tem mais estudos que indicam a eficácia dessa abordagem, a gente trabalha primeiramente a psicoeducação, fazer com que o paciente entenda o que é a depressão, como ela funciona no corpo e na mente dele. A gente trabalha também identificando as distorções cognitivas que o paciente tem. O que é isso? Quando o paciente tem depressão, a depressão afeta o modo como ele pensa. Tudo fica negativo, tudo fica escuro, tudo fica sem graça. Então, a gente ajuda o paciente a identificar esses pensamentos disfuncionais e como eles estão afetando o humor. A gente trabalha também as crenças internas, o que o paciente acredita sobre ele mesmo, que está alterado diante da depressão. Trabalhamos também a ativação comportamental, então, o que eu deixei de fazer por conta da depressão? A gente começa a colocar o paciente para essa vida novamente que ele tinha antes, né? Então, a gente trabalha diversos aspectos, resolução de problemas, a gente ajuda o paciente a resolver os problemas, porque com a depressão ele perde um pouco dessa capacidade também, porque ele está imerso nesse humor negativo, né? Então a gente trabalha diversas questões, desde entender a história do paciente, como essa depressão surgiu e como ela se mantém, porque a depressão ela tem mantenedores, tem coisas que eu faço e hábitos que eu tenho que podem ajudar a manter essa depressão. Então a gente trabalha tudo isso em terapia, então por isso que a terapia é tão importante, a medicação ela vai ajudar, e em maioria dos casos ela é necessária, entretanto a terapia que vai tratar de uma forma mais profunda e ajudar o paciente a lidar com esse transtorno, né? Ótimo. Em relação ao preconceito, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, e aqui envolve não só a questão do preconceito, mas até mesmo um cunho religioso, né. Infelizmente, eu já tive o desprazer de ouvir isso numa igreja, que a depressão é falta de Deus, né, que a depressão ela é uma coisa que foi inventada, né. De que forma hoje, Dani, tu como profissional, trabalha isso, né?
Gabi, uma coisa que eu preciso dizer, assim, né? Falta de Deus é não ter compaixão com as pessoas que sofrem. Isso é falta de Deus, né? Falando numa perspectiva cristã, aqui agora como cristã também, né? Como profissional e como cristã. Na Bíblia, não fala que é pecado ter depressão. Inclusive, grandes nomes da Bíblia tiveram, a gente percebe nas leituras, tiveram humor deprimido, tiveram ansiedade. Isso está escrito, né? Então, Deus não proíbe que você se sinta assim. Quando a Bíblia fala que você precisa orar a Deus para ter cura de doenças, não quer dizer que você não vai buscar o tratamento. Então, você é cristão e você tem um câncer. Eu estou orando e não está resolvendo. É falta de Deus? Não. Eu tenho as ferramentas, eu tenho o médico, eu tenho a quimioterapia. A mesma coisa é a depressão. Precisamos entender que, assim, o cérebro não está fora do nosso corpo. A mente não está distante do nosso corpo. Então, não é frescura, é uma doença que acomete a mente. A gente tem um grande engano de achar que doenças mentais têm a ver com a nossa vontade. E não tem a ver. Existem alterações ocorrendo no nosso cérebro que muitas vezes não são visíveis em exames, por isso que há esse preconceito, tá? Então, por isso que há esse preconceito. Não é falta de Deus, né? Muitas vezes, Gabi, eu atendo no consultório pessoas que deixaram a igreja, deixaram de orar, porque a depressão está tão profunda e não conseguem. E com a terapia e o tratamento adequado, começam a voltar. Então, olha só, não faz sentido dizer, né? Então, eu acho importante dizer assim, se você sofre, não se sinta culpado por achar que é frescura ou que é falta de Deus. É uma doença que está causando alterações no seu cérebro está dentro do seu corpo. Se você tem diabetes, você vai procurar ajuda e não é pecado. Exatamente. Se você tem pressão alta, você toma medicação e não é pecado. Por que ter um problema na sua mente, no seu cérebro, que está dentro do seu corpo, é pecado, né? Então, cuidado com isso, né? Procurem conhecer mais, procurem entender mais. Não acreditem quando se diz que a depressão é falta de vontade ou é tu que não tem habilidade para lidar com isso. Gente, é uma doença que causa alterações corporais, cerebrais. Então, busquem mais saber sobre isso, porque isso tem feito muitas pessoas sofrer, inclusive pessoas tirar a sua própria vida. Então é importante a gente frisar bastante nisso. É um assunto muito sério, muito mesmo, assim, e eu sempre digo que a informação ela é tão preciosa que você que está aí nos assistindo, você pode não ter depressão, mas às vezes você conhece alguém que tem, que está sofrendo, que não está fazendo tratamento porque ouviu de alguém uma palhaçada como essa, né? Então, o conhecimento, ele nos traz esse empoderamento de levar a quem não tem essa informação, ajuda, né, fazer a pessoa acreditar de que o tratamento é algo que vai fazê-la sair dessa, né? Porque a depressão, a gente vai falar sobre essa questão da cura agora, mas no próximo bloco, mas nós precisamos entender, né, que independente da doença ter cura ou não, eu tenho um problema cardíaco, né? Eu faço tratamento, faço acompanhamento com um cardiologista, mas isso não me impede de viver, né? E muito pelo contrário, a gente tem motivações aí, né? Tem os filhos, tem a vida, tem os sonhos, então a gente precisa entender que a nossa vida vale mais. E a depressão é como pressão alta, como diabetes, como qualquer outra doença que necessita de tratamento, cada uma dentro, né, da sua realidade. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre depressão e eu estou recebendo a psicóloga clínica Daniela Fernandes. Dani, a pergunta que não quer calar, assim, acho que uma das mais importantes do nosso programa. Depressão tem cura? Então, essa pergunta é muito importante e é a pergunta de milhões, né? Quando a gente fala de transtorno mental, depressão, transtorno ansioso, qualquer transtorno mental, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão parcial ou total dos sintomas. Então, cuidado quando vem aquele profissional lá na internet, venha que eu tenho a cura para a depressão. Tomem cuidado. O que é a cura parcial, né, ou total dos sintomas? Você pode fazer um tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo. Chega um determinado tempo, você começa a ficar bem. Pode ir desmamando a medicação. Você pode até não tomar mais medicação, parar a terapia no seu devido tempo e viver bem, viver alegre, né? Os sintomas da depressão irem embora. Entretanto, pode ser que um dia eles voltem.
Pode ser que não, que você fique bem, porque na terapia a gente também aprende habilidades de como lidar com esse humor deprimido, o que fazer quando, né, a depressão vem te visitar. Mas o que acontece? Você pode ficar anos e anos e não ter mais a depressão, mas ela pode voltar. Tá? Então, se ela voltar, né, então a gente não tem como falar em cura, porque em um momento da tua vida ela pode voltar a te visitar, né? Só que aí você já vai ter, né, já vai ter feito terapia, já vai ter tomado medicação, você já sabe o que fazer. Você vai buscar ajuda novamente, tá? Então não falamos em cura, tá, Gabi? A gente fala assim, numa melhora de não ter mais os sintomas, viver muito bem, ficar muito tempo, mas pode acontecer de um outro momento voltar, tá? Certo. Além da psicoterapia, existem outras formas de tratar a depressão? Tu comentou, né, da parte que o psiquiatra geralmente prescreve medicamento e tem a terapia. Mas tem alguma coisa no hábito de vida que as pessoas podem fazer que ajuda? Essa pergunta é muito importante. Eu já vou começar primeiro fazendo um alerta. Existe outra forma de tratar a depressão? Pode até existir, mas a gente tem que cuidar. Tem uma questão agora muito em alta na internet, que são essas terapias alternativas. Vem, aqui você vai ter a cura, vai curar os seus traumas e vai curar a depressão. Tomem cuidado com isso. Padrão ouro para tratamento de transtorno depressivo é medicação psiquiátrica, quando necessário, e psicoterapia. Duas formas de tratar a depressão que são aliadas e que podem ajudar. O que existe não é outras formas de tratar a depressão, mas são formas aliadas e que ajudam no tratamento. Entra aí a questão dos hábitos. O quê? Alimentação saudável. Então, a gente sabe que o intestino tem uma relação total com o nosso estado de humor. Então, quanto mais besteira você come, pior vai ficar o seu humor. Então, alimentação saudável, boas relações. Então, olhe para os seus relacionamentos, porque relacionamentos podem piorar e muito o seu estado de humor. Então, a boa qualidade nas relações, a boa alimentação, exercício físico, já está mais do que comprovado que pode melhorar na tua qualidade de humor, tá? Então, são 3 coisas muito importantes. Boas relações, boa alimentação, exercício físico. E uma coisa a mais, cuidar com o isolamento. Tente ficar em contato com as pessoas que você ama, tente sair na rua, encontrar alguém, o mínimo que você puder já ajuda. Tá? Então, esses são fatores que podem auxiliar no tratamento da depressão, mas o padrão ouro é acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Cuidado com terapias alternativas que estão prometendo cura, com pouquíssimas evidências, pseudociências, vestidas de ciência, dizendo que você vai ter a cura. Tomem cuidado. Tem pessoas que no começo sentem aquela melhora, porque a depressão tem isso, ela é episódica, né? Então, tu tá numa situação ruim, daqui a pouco tu dá uma melhoradinha, porque ela é de episódios, tá? A depressão é episódica. Tu vai lá embaixo, daqui a pouco tu sente melhora, mas daqui a pouco tu pode voltar. Então, às vezes, sente essa melhora, né, diante de uma terapia alternativa, mas daqui a pouco cai pior. Então, cuidado com isso, tá? Se alimentem bem, tenham boas relações, cuidem, né? Autocuidado, isso é importante, cuidem de vocês, olhem com carinho para vocês e busquem ajuda psicológica e psiquiátrica, que hoje é o que a gente tem de mais evidência para o tratamento da depressão. A espiritualidade também é um ponto importante, tá? Eu já ia esquecendo, mas é um ponto importantíssimo, tá? Não é porque, mas depressão é falta de Deus, como a gente falou anteriormente. Não é, só que isso não exclui o fato de você procurar a Deus, isso é importante, né? Então, se você tem pratica algum tipo de fé, busque a sua igreja, busque os seus relacionamentos, né, que podem acender esse seu lado espiritual. Isso é importante também para a nossa saúde mental. Somos seres relacionais, né, e o fato de a gente se relacionar, ter uma crença, né, eu acredito em Deus, respeito, né, se você que está aí assistindo não crê, mas a gente precisa se apegar em algo, né, isso faz toda a diferença. Dani, muito obrigada. Com certeza, para quem nos assistiu, acho que ficou um programa bem rico de informação. E fica aí, né, à disposição para divulgar os teus contatos, né, convidar as pessoas que ficaram interessadas em ir ao teu consultório. Fica à vontade. Então, é um prazer estar aqui de novo, estou bem feliz, né? Para você que assistiu, espero ter ajudado de alguma maneira, ter esclarecido algumas coisas. Caso você tenha dúvidas e queira saber mais e conhecer mais sobre o meu trabalho, me procure no Instagram, @psicodanifernandes. Vou abrir uma caixinha de pergunta hoje, né, para que se ficou alguma dúvida, vocês possam esclarecer. Sou bem acessível, estou sempre lá para a gente conversar, tirar dúvidas e falar sobre saúde mental. Porque assim como a Gabi falou, o conhecimento salva. Então, espero vocês por lá nas minhas redes sociais para a gente continuar o nosso papo. Muito obrigada pela oportunidade, né, e pela atenção de todos que estão aí assistindo. Imagina, o programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.